a visão. Então ele falou: Senhor, quando ele escutou a voz dizendo: pega esse animal aí, mata e come. E ele falou: eu, Senhor, nunca entrou coisa imunda, nos meus lábios, na minha boca. Então a voz lhe disse: olha, não chameis imundo nem impuro aquilo que eu já purifiquei. Então esta mensagem, nós sabemos que ela foi dirigida àquele povo que não era judeu, mas que precisava receber a mensagem de salvação em Jesus. Todos nós precisamos saber. Todos nós precisamos receber essa mensagem. Não há acepção de pessoas. Mesmo que tenha outra cultura, que tenha outra situação, a mensagem é para todos. E nós vamos resgatar aqui, irmãos, nessa passagem rapidamente, espero dar conta da mensagem que subjaz aqui para nós, homens que estamos aqui, chefes de casa ou não, mas homens que temos responsabilidade na nossa família e diante da obra de Deus. É para nós que é dirigida essa mensagem, Não importa que denominação sejamos, que situação nós tenhamos, Deus está querendo falar e está falando para nós aqui nessa noite. Os que já têm famílias, que vão adquirir famílias, os que estão ainda iniciando na obra do Senhor, os que já têm cargo na obra do Senhor, que já têm responsabilidade, Deus fala a todos nós. A segunda parte, então, que nós queremos destacar, é aí que eu vou pedir a ajuda dos irmãos, que permaneçam com as suas Bíblias abertas em Atos 10. Então, a segunda parte diz assim, que eu destaquei: a santidade com o compromisso, e o compromisso de Cornélio. Este personagem, ele tinha duas coisas que nós vamos ver aqui nesses versículos. Vou pedir um irmão já para ler para o versículo 1. É um irmão ou uma irmã? Vou pedir para vocês lerem alguns versículos para mim, para a gente poder andar mais rapidamente. Então lá é Atos 1. Quem pode ler? Atos 1, depois eu quero que esse outro irmão que leu o Ato 2, depois 4, eu vou falando os versículos, tá? Então os irmãos puderem ter com a Bíblia aberta em Atos 10, vai nos ajudar bastante. Nesses versículos nós vemos aí destacado a santidade e o compromisso de Cornélio, com a sua família e com a obra de Deus. Podem ler primeiro versículo 1? Pode ser o 2 também? Então, nesse personagem, nós já podemos destacar duas coisas que a gente ouve aí: fervoroso, dava esmola, e toda a sua família, eles agiam dessa forma. Esse homem não era qualquer pessoa, ele era um homem temente a Deus. 4, versículo 4. Outra pessoa pode ler, por favor? A sua oração e a sua esmola, aconteceu o que com elas? Subiram em memória em memória de Deus, diante de Deus, ou em memória, outra versão fala assim. Então, irmãos, olha este exemplo deste homem. Ele estava orando, ele estava buscando a Deus, e a sua oração, a sua esmola, a sua vida de dedicação, a sua vida de santidade estava subindo para diante de Deus, estava diante de Deus. E então Cornélio se constitui um exemplo maravilhoso para nós, sejamos judeus, sejamos gregos, o que nós sejamos, que nós possamos saber, irmãos, ter confiança que a tua oração, que a tua vida de santidade, que a tua vida de preocupação e de compromisso com a obra de Deus, ela não está ficando esquecida, ela não está jogada por aí. Pode ser que alguém não esteja vendo, pastor não anotou, não tirou foto, não publicou, não botou no Face, mas o Senhor está vendo a tua vida de oração, a tua vida de santificação. Então, irmãos, nesse culto dos homens nós vemos como é importante. Cornélio era um chefe de família, ele era um homem responsável, não somente pela sua família, mas ele também era um homem que tinha um cargo militar. Ele tinha uma grande responsabilidade nas mãos dele, e que ele estava levando a contento aquilo. Ele estava fazendo o que é necessário. E aí todos nós nos colocamos, irmão, diante deste exemplo maravilhoso. Será que nós também estamos orando, fazendo o que precisamos fazer, colocando tudo nas mãos do Senhor?
ou como o mundo e as dificuldades estão tão grandes, nós já esmorecemos em oração, porque muitos já esmoreceram, irmãos, porque os dias estão difíceis, os dias são de trevas, os dias estão dificultosos, como diz a palavra de Deus. Chegamos a esses dias difíceis, mas o Senhor espera que a tua oração permaneça, que a sua vida de contrição a Deus permaneça firme na presença do Senhor, sem pestanejar, porque Deus está vendo, está chegando diante do altar do Senhor. Seguindo mais à frente, versículo 9 já foi lido, 22. Outra característica, outra parte dessa passagem que torna reafirmar essa característica na vida de Cornélio. 22. O emissário, foi chamar ali, Pedro, falou, colocou mais algumas características desse homem. Um homem justo, temente a Deus, e só vai acrescentando, irmãos, a vida de santidade que Cornélio tinha, a vida de oração que Cornélio tinha. Olha só, e aí vamos para o versículo 26, a irmã estava lendo ali, parou para dar, pode ler o 26. Quando ele viu, a presença dos anjos ali, do Pedro e Cornélio, aquele ambiente todo de adoração, ele se ajoelhou diante de Deus, achando que aquele ali era Deus. Falou assim: olha, eu sou homem igual a você. Nós achamos que ele estava com o coração pronto a adorar a Deus, um coração que estava propenso, irmãos, a fazer a vontade de Deus, porque muitas vezes, nós nem percebemos. Nós estamos vivendo dias tão complicados, no correria para lá e para cá, para lá e para cá, que a gente nem percebe quando o anjo do Senhor chega perto de nós, que nós nem entendemos a vontade de Deus para conosco, porque não temos tempo, não está sobrando tempo e nem sensibilidade muitas vezes. E aí nossa casa, irmãos, nossa família, nossa igreja, nossos amigos não recebem a bênção de Deus, porque nós não temos sendo o canal de bênçãos para onde nós estejamos, seja na nossa família, seja na igreja, seja onde nós estivermos. Falta-nos às vezes a sensibilidade. Mas Cornélio não, quando ele percebeu a presença daqueles anjos, a presença de Deus, ele se colocou imediatamente de joelho diante de Deus, e foi advertido que não fizesse tal, porque aquele ali não era Deus, 30, versículo 30, já está terminando, irmãos, 30 e 31. Quem pode ler o 30 para nós? Eu achei interessante aqui, que Cornélio jejuava. A palavra de Deus fala, irmãos, que certas castas de demônio não saem a não ser com jejum e oração. E Cornélio estava jejuando pela sua família, estava jejuando por aqueles que estavam ali ao redor dele, pelos seus amigos, pela sua família. A palavra de Deus vai falar que ele, quando o Pedro chegou lá, ele já estava com todo mundo em volta dele, a família, os amigos, e ele estava tinha aquela vida, irmão, de santidade diante do Senhor. É essa a grande preocupação que nós vemos aqui, que eu sinto, de repassar isso para os irmãos, que eu senti de Deus, a necessidade que nós homens precisamos ter diante das nossas casas atualmente, diante da obra do Senhor, porque o adversário ele tem tentado entrar, ele tem tentado invadir, essa é a palavra mais forte. Ele tem tentado arrebentar as portas da nossa casa para entrar. É que ele não pede para entrar,
ele é demônio. O demônio não pede para entrar, ele quer arrebentar, ele quer destruir, ele quer fazer a obra que ele tem para fazer, e a obra que ele tem para fazer é matar, roubar e destruir. E às vezes a gente pensa que é só com as pessoas que estão lá fora. Não, é principalmente conosco que estamos aqui fazendo a vontade do Senhor. É principalmente com você que está orando pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus netos, para a salvação, para a libertação, para Jesus conservá-los dentro da igreja. É um ataque muito grande, irmãos, que nós estamos sofrendo. E nós não podemos ficar de braços cruzados, porque quem é atacado tem que responder. Mas nós vamos responder com a nossa carne, com o nosso sangue? Vamos fazer violência com as nossas próprias mãos? Não, nós vamos para a maior arma que nós temos, que é a oração, o jejum, a vida diante do altar, a vida consagrada diante de Deus. Esta é a maior arma. E então ele não poderá ficar de pé diante de nós, porque maior é o que está conosco. Foi cantado aqui que o nosso general é Cristo. E ele está trabalhando mesmo, irmãos. Mas é preciso que as nossas orações subam diante da presença de Deus. Muitas vezes os homens, né? Vou falar para os homens aqui, né? Não vou bater nós mesmos. Muitas vezes os homens deixam a oração para a esposa fazer, deixa a oração para minha mãe fazer, deixa a oração, e eu vou fazer outra, vou trabalhar, não posso estar porque eu estou trabalhando, eu não posso, e deixa que ela está orando, ela foi lá na igreja para orar. Mas não é preciso, irmãos, todos nós sabemos que não é preciso que nós estejamos aqui fisicamente, mas é preciso que nós levemos o nosso pensamento diante de Deus. Essa é a oração. Alguém até conta, né? Que alguém estava fazendo uma comparação na igreja, querendo saber quem orava mais. E um falava, eu oro 2 horas, outro, não, eu oro 3 horas por dia, eu oro 3 horas, eu oro como Daniel orava, e eu oro. E perguntaram uma irmãzinha lá, irmã, quanto tempo a senhora ora durante o dia? E ela falou assim, eu oro uma vez só. O pessoal, o quê? Essa irmã, né, tão experimentada na obra do Senhor, ora só uma vez. Ela falou assim, eu oro quando eu levanto, eu já começo a falar com o Senhor, e estou orando o dia todo, quando eu vou dormir eu digo amém. Essa é a vida de oração, irmãos. Nós estamos com o nosso pensamento ligado no Senhor, sabendo que é dele que vai sair o livramento e o escape para a nossa vida. Seja a enfermidade, seja o problema que for. 31 é o último versículo que nós vamos destacar aqui. A tua oração foi ouvida. Coisa gloriosa, né, irmãos? Quando nós ouvimos isso de Deus, nós oramos e sabemos que a nossa oração tem sido ouvida. E eu vim aqui nessa noite com esse intuito de fazer, de trazer esse movimento espiritual na nossa vida, irmãos, da confiança na oração, de nós homens tomarmos a mão, tomarmos o remo na nossa mão e sabemos que nós somos responsáveis pela nossa casa, em oração. Nós somos responsáveis pela igreja do Senhor. Agora as pessoas veem nossa igreja, muitas vezes, né, as mulheres, a maior parte das mulheres são a maior quantidade, e nós deixamos tudo para as mulheres fazerem. Até os trabalhos, né, dos homens são os trabalhos mais fraquinhos, né, porque as irmãs estão fazendo tudo. Mas ao homem foi dada essa responsabilidade de sustentar a sua casa em oração, de abençoar os seus filhos, sua esposa. Tudo depende da posição do homem de Deus diante da sua casa. Então, a vida de oração, de santidade e a obediência a Deus e o amor ao próximo, isso está nas nossas mãos. São os homens que têm que ensinar, dar o exemplo. Nós vemos, irmãos, quantas vidas, a gente sabe da sociedade como está, né? Casas que não têm uma orientação. Não é porque a mulher não possa orientar, não, mas é porque esta é a função do homem. Quando o homem falta, a mulher está lá, né? E faltou momentaneamente, ou faltou, há essa possibilidade, mas nós não podemos delegar, né? A gente tem sentido essa fraqueza nas igrejas, né? Tudo foi delegado, né? Então deixa que ela faz, deixa que ele faz. Mas Cornélio assumiu essa responsabilidade de orar, de ser um homem íntegro, de fazer as esmolas, que é a questão social. Ele estava fazendo isso, ele estava ajudando a sua casa, e nós sabemos como ele foi abençoado. Então Deus entregou essa responsabilidade a nós, homens da casa do Senhor, para cuidarmos do nosso lar, né? A igreja é composta de famílias,
Nós sabemos disso. E se essas famílias não têm um homem, um cabeça, um varão que faça a vontade de Deus, que assuma essa responsabilidade, a igreja vai sofrer, irmãos. E não somente, quando a gente fala igreja, nesse contexto aqui, não é essa igreja local, mas é o evangelho no Brasil, em todas as dimensões, porque alguém não está fazendo, alguém está delegando. Nós temos atualmente outras concepções, outras configurações de família. A gente sabe que tem famílias que não tem homem, que são só mulheres. É outra situação. Essas mulheres estão orando, devem orar também. Mas nós estamos falando de uma família que está lá toda organizadinha, mas que tem um irmãozinho que ele, está só cuidando, preocupado com a conservação da sua família, do trabalho, está muito certo. Mas em nossa vida de oração, para que a nossa casa, irmão, seja edificada na rocha. Edificada na rocha. Não adianta a gente caminhar para a igreja todos os dias, Isso é um cerimonial, isso é um hábito, costume que nós temos, ainda mais nós que fomos criados da igreja, Nós sabemos ao domingo ir para outro lugar, mas nós precisamos viver uma vida de culto profundo dentro de nós, para que as nossas atitudes possam externalizar e transparecer a presença de Cristo dentro de nós. E é isso que estava acontecendo com Cornélio. Ele não era somente mais um observador, não. Ele fazia aquilo que tinha que fazer. Ele buscava a presença do Senhor, e por isso sua família estava sendo edificada. O homem então deve ser o líder espiritual da sua família. Se algo nos faltar no seio da família, Deus vai nos revelar para nos orientar por meio do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com Cornélio, que estava faltando na casa dele. Deus mandou lá o servo do Senhor orar pelaquela casa, revelou a ele próprio. Mas se nós, irmãos, não tivermos uma vida de oração, de comunhão com Deus, como Deus vai falar conosco? A comunicação estará cortada, haverá uma carga fraca, Às vezes a gente coloca um aparelho na tomada, e a carga ali está fraca, aí o aparelho não dá partida. Estava trabalhando num lugar que estava assim, compraram micro-ondas e a tomada era fraca. A gente botava a tomada lá e o micro-ondas ia e não acendia, porque a tomada estava fraca, a energia estava fraca. E às vezes está acontecendo isso conosco, irmãos. A energia espiritual está fraca. Por que ela enfraqueceu? Falta oração, falta jejum, falta persistência, falta perseverança. É isso que está faltando no nosso meio, irmãos. A crise está tão forte que parece que está invadindo a igreja e nos sufocando. Mas nós precisamos reagir a isso. E a forma de nós reagirmos, irmãos, é buscar o Senhor em oração, em jejum, o que nós podemos fazer para não perder o vínculo com o Senhor. Na harpa cristã tem um hino que eu gosto muito, aprendi quando era criança, o hino 77, que fala: guarda o contato com teu Salvador. Mesmo que a nuvem do mal venha, ela não vai te cobrir, porque você está em contato com o Salvador. Tem energia em você, tem energia forte em você, que vem da onde? Vem do Espírito Santo. E Ele só vai derramar essa energia poderosa quando nós buscarmos a sua face com oração. O dia e noite podemos fazer, estaremos lá fazendo. Nós destacamos Cornélio, mas há muitos outros personagens na Bíblia que venceram através da oração. Nós vemos que Daniel, para não falar de mais ninguém, Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia estava Daniel lá. Os irmãos sabem que ele perdeu a cabeça, quase perdeu a cabeça, foi para a fornalha, foi para os leões, foi para tanto, porque ele estava orando. Ele desistiu, ele permaneceu orando. E a vida de Daniel, passaram-se reis e movimentos, e Daniel perseverou a vida dele toda. Ele foi para lá tão jovem, e quando ele morreu ele já tinha mais de 70 anos, 80 anos, estava ele lá. Todo mundo passou, os reis passaram, aqueles que o perturbaram, aqueles que o perseguiram, mas ele permaneceu. Por quê, irmãos? Porque ele obedeceu, porque ele estava em oração constante. Ele, de forma alguma, ele trocou os horários da oração dele, porque aquela era a hora de comunhão com Deus, e ele colocou isso em ordem, e ele fez com que isso acontecesse na sua vida. O adversário queria dissuadir Daniel: não ora mais não, fizeram até um edito, mas ele perseverou em oração. E Cornélio é outra personalidade assim. Então, para chegar assim, irmãos, aqui algumas conclusões que eu senti de Deus, e quero passar para os irmãos. Primeira delas, irmãos,
Aqui só, ainda bem que aqui acho que só tem crentes, né? Nós sabemos quais são as dificuldades pelas quais nós estamos passando. E eu coloca das dificuldades espirituais que atacam e que atingem as coisas materiais, né? Então, a primeira situação para nós dizermos aqui para os irmãos, para aumentar a fé dos irmãos: não importa o estado que está acontecendo com a sua família nesse momento, o que está acontecendo conosco, Deus quer restaurar a nossa família. É projeto de Deus te abençoar, é projeto de Deus fazer com que a glória da tua família, aquela glória que passou, agora vai ser multiplicada, vai ser acrescida. Isso é vontade de Deus, irmãos. Não é só a sua vontade, não. Deus quer nos abençoar. Ele quer mudar o quadro que agora pode parecer feio. Ele quer mudar a situação, Ele quer mudar o quadro. E Ele vai fazer, se nós confiarmos, se nós orarmos, se nós dobrarmos os nossos joelhos, irmãos, se nós estivermos caminhando de joelho. Isso metaforicamente falando. Às vezes nós estamos aqui em pé, mas o nosso coração está de joelho na presença de Deus. Nosso coração está reconhecendo que só Ele pode fazer, que não adianta mudar presidente, que não adianta mudar sistema político, porque a treva que está sobre esse país é muito grande. Mas com o poder da sua oração. Alguém falou assim: eu sou tão pequenininho, deixa o pastor orar por mim, assim que eu vou pedir o irmão para orar. Ora você mesmo, dentro da sua casa, fecha teu quarto, entra, fecha a porta. Paulo Senhor falou que o Senhor que vem secreto, Ele vai responder a sua oração. Nós estamos precisando orar uns pelos outros, sim. Carregar a cruz dos outros, sim. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos delegar. Olha, irmão, ora por mim. Aí tem até uma brincadeira que nós fazemos com o crente 6 horas, né? Ele faz assim: 6 horas por mim, irmão, 6 horas por mim, que a coisa está difícil. É preciso que nós mesmos façamos essa oração, que nós mesmos confiemos, irmãos, que quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, Deus está ouvindo a nossa oração. Você está andando pela rua clamando ao Senhor, chorando e andando e clamando, Deus está ouvindo a sua oração. É esta fé, irmãos, que nós não podemos perder, que Deus ouve a nossa oração, que os seus ouvidos não estão agravados, como diz lá em Isaías, para que não possa ouvir as nossas orações, nem o seu braço fechado, né? Preso, para que Ele não possa estender e tocar na tua vida. Nós precisamos crer, irmão, dessa forma. Só assim nós vamos passar no meio dessa tribulação que já se apresenta diante de nós. B. Clame a Deus por sua família. Você é homem de Deus que está aqui, culto dos homens. Então, clame a Deus por sua família. Não desista, clama a Deus. O quadro que se apresentou, clame a Deus. Não deixe essa tarefa para ninguém fazer, faça você mesmo. Terceira coisa, santifique-se. É outra coisa interessante, né? Santifique-se. Às vezes os homens pensam: a oração é para as irmãs. Essa ideia permeia no nosso meio, né? Que são as mulheres que oram. É lá de outras religiões aí, né? Mas a oração é para todos nós, né? E quando nós nos santificamos, irmãos, quando nós santificar, de que forma? A forma que está na palavra de Deus, né? A forma verídica do Evangelho. Quando nós nos afastamos de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo, nós vamos largando, né? Alguém pensa, sempre fala assim, quando a pessoa aceita Jesus, né? Olha, você tem que largar o fumo, você tem que largar isso, tem que largar aquilo. Mas nós continuamos nos santificando a vida toda, até Jesus nos chamar. Nós continuamos nos afastando do mundo, nos afastando de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, até o Senhor nos chamar. A santificação é um processo permanente na nossa vida. Ela não é nada estático que alguém falou assim: agora você está santo, agora você é crente, agora você canta. Você, eu, todos nós precisamos nos santificar. E às vezes só santifica, irmãos, através da oração, que a gente vai orando e o Espírito Santo vai encontrando lugar em nós para falar conosco, para se comunicar conosco. Se o crente não está em contato com o Senhor, como é que o Espírito Santo pode falar com ele? É preciso estar ligado, é preciso contato. E essa através da oração. Então, homens do Senhor, né? Homens de Deus, nós precisamos santificar nossa vida a cada dia mais.
Através da santificação, sua casa será abençoada, sua esposa será abençoada, seus filhos serão abençoados, porque vai sair de ti a unção para santificar aqueles que estão em sua volta. Creia mais no sobrenatural de Deus. Essa é uma coisa que às vezes é difícil, né? Para os homens. Às vezes até as irmãs estão contando alguma coisa, contando um sonho. Eu falo assim, isso é coisa de mulher, a cabeça dela é muito sonho, é muita coisa. Nós precisamos, irmãos, acreditar no sobrenatural de Deus, porque nós somos seres humanos, precisamos ser sensíveis a isso. O irmão contou aqui no início, né? A experiência que ele teve com o sobrenatural de Deus. E Deus quer nos revelar, irmãos, a todo momento, o seu sobrenatural, porque Ele não é homem igual a nós. O seu poder é tremendo, e nós precisamos conhecer esse poder a cada dia e usá-lo, irmãos, em nosso favor, em favor da nossa família. Então é preciso estar sensível a esse sobrenatural de Deus. Outro ponto que eu quero destacar aqui, que é o Espírito Santo quer abençoar e se manifestar mais em nossas casas. É preciso, entretanto, que como Cornélio fez, subir a Deus em oração. Subir a Deus em oração, para que a sua glória desça em nossa casa. Cornélio subiu a Deus em oração. Não foi só o subir lá no terraço para falar com Deus, não. Foi um lugar apartado que ele achou. Foi um lugar separado que ele achou para buscar a Deus. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Está difícil, hora do dia, a gente consegue, né? Mas separa lá um lugarzinho, 1 minuto, 2 minutos, para você falar com Deus no seu quarto, onde quer que você esteja. Cornélio subiu lá no terraço, se apartou e foi buscar ao Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que tudo pode, o Deus que pode resolver todas as situações. E quando ele fez isso, a glória do Senhor desceu na sua casa, porque ele buscou do alto. Ele não ligou a Globo para ouvir o que vai acontecer com a pandemia. Ele não ligou não sei quem para a internet para ouvir. Ele estava buscando o Senhor, até porque não tinha essas coisas parafernália lá, mas tinha os agoureiros na época, tinha os feiticeiros. Ele podia ter procurado o feiticeiro, um agoureiro, tantas outras coisas, mas ele ouviu a voz do Senhor e mandou chamar o homem de Deus para ajudá-lo em oração, né? E o homem de Deus está no nosso meio. Os pastores, é o irmão, é seu amigo, está sempre conosco, né? Então, irmãos, nós precisamos buscar essa maturidade em Deus, que é a oração. E nós sabemos que quando Cornélio chegou ali, eu gosto muito dessa passagem, que está nessa passagem, um versículo está nessa passagem, que quando Pedro chegou ali, expôs o Evangelho, expôs aquilo que Deus estava querendo daquela casa, daquela família que era devota ao Senhor, que fazia orações, que fazia esmola, mas estava faltando ainda algo naquela casa, estava faltando algo ali. Então o homem de Deus chegou ali e expôs o Evangelho. Nós precisamos fazer isso, irmãos, ver o que está faltando ainda em nós, olhar o Evangelho de Jesus. Como nós falamos aqui no início, há tantos evangelhos diferentes hoje, e às vezes nós estamos servindo um evangelho que não é o de Jesus, tem alguma mistura, tem alguma coisinha lá, né? E através da oração, Deus vai mostrar o que é preciso que a gente retire, qual é a limpeza que nós precisamos fazer. E quando o evangelho for exposto ali, as mentes foram iluminadas, e aquele povo que o Cornélio tinha reunido ali, a sua família, os seus amigos, eu acho isso maravilhoso, amor, que ele reuniu as pessoas do seu relacionamento, pessoas que ele queria bem, pessoas que ele sabia que a coisa não ia muito bem com eles. Chamou a família, chamou os amigos mais íntimos, chamou todos que estavam ali, falando: agora nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir o que você tem para falar. E a gente sabe o que aconteceu, né? Pedro expôs a palavra do Senhor, falou da palavra do Senhor que transforma, que liberta, que faz, né, aquilo que nós não podemos fazer. E a glória do Senhor desceu naquela casa, e aquela casa não foi mais a mesma, porque o Espírito Santo visitou aqueles corações e encheu a casa, encheu a vida deles. É isso que o Espírito Santo faz conosco, ele nos enche. Aquilo que está precisando, está faltando em nós, faltando na nossa casa, ele faz a limpeza, porque ele também é fogo, vai repreendendo, vai libertando as pessoas, vai purificando a nossa vida e nos enche da certeza da vitória.
Olha, irmão, quando uma casa tem um homem assim, cheio do Espírito Santo, um homem que está procurando a presença do Senhor assim, a família dele é toda abençoada. O diabo vai enfrentá-lo? Vai. O diabo vai tocar, vai tentar cutucar ali para ver? Vai. Mas ele está cheio do Espírito Santo, então o diabo tem que partir em retirada. Até os amigos de Cornélio foram abençoados, porque ele estava buscando a presença do Senhor. E a glória do Senhor, por isso, se manifestou ali. E esta é a grande mensagem, irmãos, que subjaz nesta passagem, né? Não somente a passagem que a gente destaca tanto, né, da universalidade do Evangelho, mas da presença do Espírito Santo nesta família, onde o homem era o protagonista. Ele era o protagonista. Ele não delegou para a esposa, ele não delegou para a irmã e para não sei para quem. Ele estava buscando o Senhor, ele estava cuidando da sua família, ele estava cuidando da obra do Senhor, e por isso Deus ouviu a sua oração. E é o nosso clamor, irmão, que nós nos levantemos, homens de Deus, nos levantemos para consolidar a obra que Deus tem feito à nossa família, consolidar aquilo que Deus nos chamou. Deus tem uma obra na tua mão, chamou para uma grande obra, não chamou para salvação somente, chamou para que nós sejamos salvos e possamos dar frutos, anunciar o Evangelho. E nós só faremos isso, irmãos, a começar do nosso lar, porque é muito fácil pregar aqui em cima do púlpito, né? E em casa está uma confusão, como muitas casas estão aí, muitas famílias estão, e isso só tem enfraquecido o Evangelho, porque o Evangelho que não há sinais e prodígio, é alguma coisa está faltando. E o grande sinal, irmãos, é salvação de almas, transformação de vidas. Esse é o grande sinal que Deus quer nos usar para fazer a sua vontade. Mas só acontecerá isso quando nós tomarmos a rédea da nossa casa. Nós não podemos deixar a televisão, a novela e não sei quem tomar conta da nossa casa. Nós precisamos tomar a rédea da nossa casa e colocar nas mãos do Senhor. A gente toma do diabo e passa ela para as mãos do Senhor. Você precisa dessa autoridade. Nós precisamos dessa autoridade para que as nossas igrejas, irmãos, sejam cheias do Espírito Santo. Só mudará essa situação quando nós assim agirmos, quando nós assim pensarmos, quando nós abrirmos, né, o nosso bolso, tirar a chave do nosso bolso. O homem tem aquela maneira, toca a chave da casa aqui, né? Eu tenho poder. Aí tem que tirar a chave da casa e entregar na mão de Jesus, para ele poder trabalhar. Que às vezes a gente está segurando, né, irmãos? O estar com a chave no bolso, denota muita coisa, né? Eu resolvo, eu faço, eu aconteço, a chave está aqui comigo. Nós precisamos tirar a chave do nosso bolso e passar para Jesus. Mas só faz isso aquele que está em comunhão com Jesus, acredita nele, confia nele, subjugou a sua vontade à presença do Senhor. Então ele pode trabalhar, ele pode fazer segundo a sua vontade. Que da mesma forma, irmãos, que o Espírito Santo trabalhou, desceu com a sua graça, com a sua glória na casa de Cornélio, ele quer fazer com todos nós. Ele não faz acepção de pessoas. Ele chamou a todos nós para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E nós só chegaremos, irmãos, àquele ponto, nós sabemos, né? Quando Jesus nos buscar. Por enquanto, quando nós estamos aqui, nós precisamos buscar mais e mais e mais. Tirar a água desse poço que está no nosso meio, que é o próprio Jesus, e beber dessa água, irmãos, para que as nossas casas, nossa igreja, seja uma bênção. Essa responsabilidade está principalmente na mão dos homens que Jesus chamou. Então, no culto dos homens, né, era preciso. Às vezes nós queremos que a nossa família toda esteja na igreja, mas nem nós estamos, os homens, né? Então nós precisamos dar o exemplo e fazer segundo a vontade do Senhor. Então, eu agradeço a oportunidade, deixo essa mensagem com os irmãos. Ela realmente veio do coração de Deus para essa igreja, para todos nós que estamos aqui, inclusive eu, né? E eu agradeço ao Senhor e peço ao Senhor que continue nos abençoando, né, a cada dia, para que o Senhor possa abençoar a sua igreja no Brasil. Essa igreja está no Brasil, essa igreja faz parte do Brasil. Então, irmãos, se nós todos formos